Agradecer a todos, em especial o Ministério de Louvor, que desde quando eu entrei aqui, desde 2007, que eu vim para a Igreja Batista da Paz, fui parte integrante do Ministério de Louvor, assim também como a juventude. Quero agradecer toda a juventude, porque foram bons tempos aí, né, na última liderando, pastoreando. Agradecer ao pastor Marcos pela confiança, a Kátia pela confiança, porque acreditou em mim, acreditou nesse cara aqui, né? Eu cheguei aqui, o pastor Marcos meio desconfiado, né? Não sabia se eu estava aqui pela igreja, se eu estava aqui pela minha noiva, né? Pela minha namorada. Cheguei aqui meio desconfiado, né? Os irmãos desconfiando de mim. Tem uns irmãos aí achou que até que não ia dar muito certo essas coisas de namorar com a filha do pastor. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado a vitória. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Ebenezer. Então, meu querido, eu tenho um coração muito grato por tudo, pelos anos que eu passei aqui. Então, assim, eu não sei se isso é despedida, não sei se é isso que é, mas eu quero expressar a minha gratidão por toda a igreja, em especial para esses que eu falei, porque eu aprendi muito e aprendo muito com os irmãos. Fui muito tempo edificados aqui, formado aqui, forjado aqui, porque também teve tempos difíceis, tempos de lutas, e isso faz necessário para forjar o nosso caráter. Então eu quero agradecer, igreja, muito obrigado mesmo, né? Continue orando por esse cara aqui, por esse cabeção, né? Eu sei que vocês olham para mim, falam o tamanho da cabeça dele, eu sei que vocês estão olhando assim para mim, eu tenho essa cabeça grande mesmo, para a glória de Deus, né? Mas eu sou muito abençoado, meu querido, muito obrigado pelos anos que eu estive aqui. Daqui para frente, eu tenho assim por mim, eu estava pensando hoje, ser guiado por uma palavra, ser guiado pela palavra de Deus. O mais importante do que ouvir é obedecer, mesmo que às vezes você não entenda os motivos, as razões, ou até mesmo que você entenda, mas que diante do percurso, começa as coisas a esmorecer, as coisas ficarem sem sentido, e você vê que, peraí, está tudo desmoronando aqui ao meu lado. Mas o fato de você crer através de uma palavra, a palavra de Deus, com certeza, meu querido, tem algo de bom, tem algo especial, não só para a minha vida, mas para todos nós que seguimos e somos orientados pela palavra de Deus. Então vai ter tempo que você vai andar com tamanha fé, é um pouco que nós vamos falar aqui da palavra, mas vai ter tempo, meu querido, que você vai ter que acreditar naquela palavra que foi dita, mesmo que você não tenha força, mesmo que você não tenha fé, mas foi dita uma palavra para você se direcionar, para você caminhar, e eu estou sendo guiado por essa palavra. Não quer dizer que as coisas estão boas, que as coisas estão fáceis, que as coisas estão muito alegres, pelo contrário, é confiar na palavra e na direção que foi dada. Então nós estamos indo nessa direção. E eu peço que a igreja esteja orando, que a igreja esteja entendendo todos os processos que é necessário passar. E eu estou me fortalecendo nisso, sendo guiado por essa palavra. Hoje a gente pode estar com muita alegria, nós vamos lá, nós vamos abrir e tal, mas às vezes as coisas não podem estar acontecendo da maneira que a nossa expectativa quer. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que ser guiados por ela. Amém, meu querido? Então, agradeço a Igreja Batista da Paz. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto vocês foram importantes e são importantes para a minha vida. Amém? Será se eu começo a palavra? Sei lá o que eu faço. Abre em Marcos. Marcos, capítulo. Formei amigos, companheiros. Marcos, capítulo 11. Marcos 11, versículo 12 em diante. Nós vamos ler duas passagens.
mas são 3 contextos aqui, e eu quero que você entenda os 3 contextos. Eu creio que sim, que você vai entender, que você vai compreender essa direção que Deus está nos dando aqui. Amém? Marcos 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas. Fala assim, viu de longe. E foi até lá para ver. Fala assim, viu de perto. E foi lá até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira, que nunca mais ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 15. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas do que trocavam dinheiro e as cadeiras do que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo, carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Vamos lá para João, e eu quero que você fique aí também, anote aí, coloca o marca-texto em Marcos 11, e depois você coloca o marca-texto aí também, a sua fitinha aí, lá em João. João 15. João 15. Diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas, quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 8. É a natureza gloriosa do meu Pai, se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são os meus discípulos. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca, que esse fruto permaneça. Amém, igreja? Feche teus olhos aí, comece a orar, para que a palavra chegue no teu coração, para que nada possa impedir o agir de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus através da palavra agora, nesta noite. Amém, meu querido? Ore em nome do Senhor Jesus. Aleluias, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, meu Pai, porque foi do teu querer, foi da tua vontade, essa palavra veio do teu coração. E eu creio, meu Pai, que ela foi revelada pelo Teu Espírito, revelada, meu Pai amado, para nós, para esse tempo, meu Pai, para que nós possamos frutificar, para que nós podamos dar frutos e esses frutos permaneçam e Te glorificam, meu Pai. Para que esses frutos vão, meu Pai, mostrar aquilo que Tu és, meu Pai. Eu quero Te agradecer e Teu Espírito possa agora, meu Pai, fazer morada, habitação, meu Pai, o fluir do Senhor através da minha vida. Jorre rios de água vivas nessa noite, meu Pai, sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração e sobre o nosso espírito. Eu Te agradeço, meu Pai, por esse privilégio de estar fazendo a Tua obra. Te agradeço por esse privilégio de ser um canal do Senhor. Usa-me, Senhor amado. Estou aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido? Então, só para colocar o contexto, dizer algumas coisas a respeito das duas primeiras contextos que a gente leu. Primeiro, da figueira, onde Jesus, ele estava aqui, Jesus estava na sua última semana. Pelos estudiosos, isso aqui era uma segunda-feira. Jesus tinha passado por Jerusalém, ele tinha entrado na cidade de Jerusalém,
através do jumentinho. Depois de lá, como era muito tarde, ele foi para Betânia, e depois ele voltou novamente para Jerusalém, por este caminho. E neste caminho ele encontra esta figueira. E ele olha para a figueira e vê nela folhas. E ele fala assim, bom, se ela está com folha, então porque ela tem fruto, e eu estou com fome e eu vou lá comer. Então, olhando de longe, ele viu as folhas da figueira, mas quando chegou perto, não tinha fruto. Então, Jesus amaldiçoou a figueira. E vocês sabem que essa figueira lá na frente, ela se seca. Então, também, a figueira, e não vou usar isso, mas só quero trazer aqui para nós, a figueira também, o significado dela é de Israel, do povo de Deus, do povo judeu. Então ela fala também, quando você lê sobre figueira na Bíblia, talvez ela está dizendo sobre o povo de Deus, Israel, Jerusalém e os judeus ali. Todo o contexto, mas eu não vou usar esse contexto aqui. Falando da característica da figueira, o que acontece com a figueira? A figueira, primeiro, ela se seca, ela cai todas as suas folhas, ela fica seca. Somente os galhos e o tronco. Aí ela começa um processo. Primeiro, ela mostra os ramos do seu fruto. Primeiro, evidencia os teus frutos, a sementinha, os brotos ali dos seus galhos. E depois ela dá as folhas. Então é um processo inverso de muitas plantas, de muitas árvores. Primeiro dá as folhas, depois vem os frutos. A figueira é ao contrário. A figueira, primeiro, ela mostra, evidencia, como é que eu posso dizer? Me ajuda aí. Floresce primeiro o teu fruto, os ramos do teu fruto, para depois vir com a folhagem. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira, ele deve ter imaginado, aquela figueira já tem fruto, porque ela já está com folhagem. Ela tinha uma aparência, um aspecto, de que ela já tinha o fruto, pela sua folhagem, porque é uma característica dela, primeiro dar as frutas, depois a folhagem. Mas Jesus, quando chegou de perto, viu que não tinha fruto nenhum. O segundo contexto que eu quero trazer aqui para nós, que é a segunda passagem que a gente leu. Quando Jesus chega no pátio, quando Jesus chega no templo de Jerusalém. Eu já expus isso aqui numa ministração e eu quero só lembrar para vocês. Então as pessoas vinham de outra cidade, ou até mesmo o povo de Jerusalém. Ou pessoas de outra cidade. Eles cuidavam do seu cordeiro, cuidavam do seu animal durante um tempo, para que esse animal tivesse todo um cuidado, todo um zelo, toda uma apresentação, não podia ter marca, não podia ter risco, não podia ter corte. Ele poderia vender esse animal na sua terra, pegar esse dinheiro, chegar em Jerusalém, no templo, como a gente viu aqui, que fala que tinha um cambista ou pessoas que trocavam as moedas. Aqui ele fala assim, e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar, derrubou as mesas do que trocavam o dinheiro. Porque também era uma outra característica, você tinha que trocar, tipo uma casa de câmbio. Você não podia chegar com a sua moeda e ir direto lá comprar. Você tinha que comprar com a moeda específica de Jerusalém. Então eles também chegavam e trocavam essas moedas, para depois comprar o animal e apresentar ao sacerdote aquela oferta. Só que Jesus estava olhando o que aqui? Que as pessoas não mais cuidavam do animal, não zelavam pela oferta que iam dar. Simplesmente chegava lá, quantos que é aí? É tanto, então está aqui, me dá aqui, está aqui, vou apresentar a minha oferta. Ou chegava, está aqui, quero trocar aqui a minha moeda pela moeda de Jerusalém, está aqui, pega, e vou lá trocar e ofertar o meu animal. Então isso, Jesus sabia disso. Que as pessoas não mais estavam cuidando do animal, não cuidava mais, não zelava mais por aquele animal que representava a vida dele. A vida daquela pessoa era representada por aquele animal, que ele zelava, que ele cuidava, que ele mantinha todo um ritual ali, para apresentar como oferta, como sacrifício. Então, meu querido, esse é o contexto que nós estamos aqui. Falando da figueira. E a palavra desta noite fala assim para o teu irmão, é tempo de frutificar. Fala assim para ele. É tempo de frutificar. É tempo de dar fruto, meu querido. É tempo de nós darmos frutos ao Senhor.
por todos os benefícios que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele tem feito. É tempo de nós frutificarmos. Então a palavra vai se guiar nisso. Só que para nós frutificarmos, primeiro, e é isso que eu quero colocar aqui. Primeiro ponto, como o pastor gosta de falar, devemos sair das aparências religiosas. Se nós queremos frutificar, primeiro, temos que sair da aparência religiosa. O que é aparência religiosa? Eu vou para a igreja hoje. Estou indo para a igreja. Aparência religiosa, porque você não pegou esse livro, não pegou a Bíblia, para ler, para se relacionar com ela durante a semana. Você nem sequer orou um dia da sua semana, mas você quer vir no culto, porque se você vir no culto, você cumpriu o teu ritual. Quantos de vocês ou quantos de nós já viemos da igreja para cumprir rituais, para cumprir liturgia? Como se o culto fosse melhor que o teu quarto. Então, meu querido, se nós queremos frutificar, nós temos que sair do aspecto da aparência, da religiosidade, do ritualismo. Não é tempo, meu querido, de viver de aparência, que nós dizendo que nós somos crentes, que nós somos servos do Senhor, que nós vamos à igreja do Senhor, sendo que na semana eu não me relaciono, eu não oro, eu não jejuo, eu não consagro um tempo ao Senhor. Não tem como frutificar e você vindo na igreja apenas 2 horas, meu querido. Não tem como dar fruto ao Senhor com apenas 2 horas. Se nós queremos dar fruto, precisamos sair do aspecto da aparência. De longe parece até crente, mais perto. As folhas caem, as folhas murcham, as folhas secam. A aparência, ela cai. A aparência, ela murcha. A aparência, ela seca. Porque quando vir um sol escaldante, quando vir o tempo frio, vai mostrar a tua religiosidade. Vai mostrar se realmente você crê ou se você não crê. Se você vive ou você não vive. Primeira coisa, meu querido, é tempo de frutificar. Mas primeiro, nós precisamos nos posicionar. Eu preciso viver conforme a palavra. Eu preciso relacionar com a palavra. Eu preciso me relacionar com Deus vivo. Eu preciso me consagrar todos os dias. Eu preciso um tempo a sós com Deus na minha vida. Eu não posso mais viver de aparência. Ninguém aguenta mais viver de aparência. Porque as máscaras caem, a religiosidade cai. Porque vai vir um tempo difícil tanto para você que é religioso, tanto para você que faça todos os dias orando, jejuando, se consagrando. O tempo ruim vai vir para todos. É necessário, meu querido, sair do aspecto da aparência. É necessário se alimentar todos os dias. Ninguém vem aqui e se alimenta hoje e depois domingo que vem se alimenta de novo. Ninguém faz isso. Mesmo em período de jejum longo. Porque sabe que o corpo precisa de um alimento, precisa de uma água, precisa de um pão, assim como eu e você espiritualmente. Nós precisamos da água viva, nós precisamos do pão que veio do céu e nós precisamos ter fome e sede de Deus, meu querido. O pastor disse isso semana passada, o que está faltando é tua fome, porque pão tem, água tem, mas tem muito crente que não tem mais fome de Deus. O culto foi sem graça para você. Mas porque você não se relaciona, você não se comunica, você não conhece a voz do Espírito que está dentro de você. É necessário, meu querido, para dar frutos, primeiro, sair do aspecto da aparência. Segundo, se relacionar com a palavra, se relacionar com Deus, falar com Deus. Uma posição minha, é meu, isso. Não fique escandalizado. Mas tem pessoas que lêem a Bíblia inteira. Eu li a Bíblia inteira. Quantas vezes? 5 vezes no ano. 4 vezes no ano. 1 vez no ano. Sério, irmão? Sério.
Me diga o que ela te falou. Não sei. Me diga o que ela te transformou. Não sei. E por que você está me dizendo que leu a Bíblia toda, em um ano, ou 2 vezes no ano? Para me dizer que você é bem melhor do que eu? Para dizer que você pode? Para dizer que você é superior? Para dizer que você é religioso? O Jô Soares, meu querido, leu a Bíblia, quando ele falava, isso já tem um tempo, ele falava que ele tinha lido a Bíblia mais de 5 vezes toda. E o que transformou a vida dele? Nada, porque o alimento é todo dia. O alimento, meu querido, é melhor, para mim, é melhor eu pegar um texto e ficar 1 semana lendo o texto, se aprofundando no texto, vendo as palavras que estão ditas, procurar o significado daquelas palavras, do que ler a Bíblia toda e não ser transformado. O problema não está em quanto você lê a Bíblia, o problema está quanto a Bíblia te transforma quando você lê ela. Sai do aspecto religioso, sai do aspecto de cumprir rituais. Então, tempo de frutificar. Primeiro precisamos sair da aparência. Precisamos viver a palavra. Precisamos ser cristão de verdade. Segundo ponto, que já chama aqui a passagem onde Jesus entra no templo. Aquelas pessoas, então, elas cumpriam rituais. Elas cumpriam liturgia. Segundo ponto, é tempo de frutificar. Se nós queremos dar fruto, meu querido, primeiro, devemos parar de dar oferta e sacrifício que não custa nada. Assim como o pastor falou semana que vem. Domingo que vem não, né? Domingo que vem eu estou lá na Dunes. Se queremos frutificar, pare de dar oferta e sacrifício que não te custa nada. Te custa alguma coisa você estar aqui domingo à noite? Sinceridade, para mim, não. Te custa você vir num momento de oração? Às vezes nós estamos ofertando algo, sacrificando algo que para nós mesmos não custa nada. Mas a gente quer entregar tudo para o Senhor, aquilo que não vale nada. Aquilo que não tem valor. Talvez você está vindo no culto porque talvez não tem nada mais para você fazer hoje. Eu preciso ir no culto. Porque se eu não for no culto pastor, eu não sei como vai ser minha semana. Quantas vezes a gente falou isso? Ou aquele pior, né? Vou usar o tablet, né? Fui no culto, tá pago. Tá pago, tá pago. Eu sei que a Vanessa faz isso, mas de outra mas de outra forma, falando da academia, né? Tá pago, hoje tá pago. Como você cumprisse um ritual, uma liturgia. Chega de aparência, meu querido. Chega de ritualismo. Pare de ofertar sacrifícios que não te custe nada. Para de ofertar o que te sobra. Começa a ofertar o que te falta. O que te fará falta. Vim aqui dar o dízimo daquilo que está sobrando é fácil. Faz assim como a viúva, entrega tudo. Porque aquilo vai faltar. Oferta quando você ainda tem uma conta para pagar. Oferta quando você tem uma despesa. E não somente oferta no dinheiro, no simbolismo do dinheiro, mas em outras coisas. Levante às 3 da madrugada e fique orando até às 5. Vai te custar. Um dia, pelo menos. De descanso, um dia como que eu posso dizer? De disposição durante o dia. Porque você acordou às 3 e ficou até às 5 acordado. Com certeza vai ter algum reflexo durante o seu dia. Não, pastor, eu vou fazer jejum. Que hora que você vai fazer jejum? Vou fazer o jejum da meia-noite às 6. Irmão, que poderoso. O que você faz da meia-noite às 6? Eu durmo. Não, pastor, eu vou fazer o meu jejum das 7 às 11 horas. Sério, irmão, você vai fazer a semana inteira, pastor? Ah, é? Por quê? É porque eu como das 6h30 às 7, depois eu como das 11h30 em diante. Custou alguma coisa? Valeu alguma coisa? É melhor você não fazer, meu querido. Porque essa aparência, ela pode ser bonita para os homens, para Deus você não engana. Oferte, sacrifica aquilo que te custa. Aquilo que vai te causar dor. Aquilo que vai te causar prejuízo. Oferta isso.
Pare de cumprir rituais, liturgia. Ah, eu vou no culto hoje. E se você não viesse no culto hoje? Ai, a minha semana foi mal. Aparência, meu querido, você pode enganar o homem. Você pode sair daqui, xalabalabaxerelebalá, pega a minha palavra aqui, pega a minha Bíblia. Hoje já não tem mais o hábito, né, de falar que os cristãos às vezes andam com a Bíblia debaixo do braço, às vezes está dentro da bolsa, às vezes está no celular. Não importa se está na bolsa, se está no celular, se está no tablet. O que importa é o quanto você se relaciona, o quanto você oferta, o quanto oferta o seu tempo, o quanto você se sacrifica para receber. Precisamos, meu querido, mudar muita coisa. Se nós queremos frutificar, é tempo de frutificar. Vocês estão me entendendo? Ou ai de mim? Quando Deus começou a falar essa palavra, eu não acreditei que ela era. Até ontem eu fiquei teimando com ela. Eu estava lendo essa palavra e eu quero só fazer menção disso, que foi curioso para mim essa semana. Eu estava lendo essa palavra, né? Marcos 11, cheguei na figueira e fiquei estudando um pouco da figueira ali. Falei, cara, o que é isso, né? Por que figueira e tal. Fiquei ali lendo ali. E depois eu continuei. Marcos 12, Marcos 13. Só que eu estava no Marcos 12 quando o pastor me mandou aquele vídeo no grupo de pastores. Que fala a respeito do Blue Bean, né? Manda aqueles vídeos. Eu vou pedir para o pastor mandar o vídeo naquele grupo de líderes e os líderes mandam no cada grupo de célula. E eu vou pedir para você depois ler Marcos 13. Eu estou pedindo para você fazer isso para levantar o teu cabelo, para você se arrepiar, para você ver que vai vir coisas aí que vai provar se nós vivemos de aparência ou se nós vivemos de verdade a vida. Vê aquele vídeo e depois vê Marcos 13. E Marcos 13 fala da figueira. Também. É um vídeo muito forte, porque ele fala a respeito do, como é que chama? Da nova ordem mundial, daquilo, qual é o plano da nova ordem mundial. O que eles vão fazer, como que eles vão fazer. Aí você lê depois Marcos 13. Aí você vê tudo que aquela mulher fala, que o homem fala numa reportagem, você começa a ver na Bíblia tudo o que Deus já tinha falado, aquelas pessoas estavam falando. E Jesus dá um exemplo da figueira. Quando você vê frutos da figueira e a folha, é chegado o tempo. Ele usa essa expressão. Eu li umas 3 vezes Marcos 13, depois que eu vi o vídeo da nova ordem mundial. E lá vai provar, meu querido, se até lá nós vivemos de aparência ou não. Porque as coisas vão, como diz o pastor, vai arrochar para nós. Está na hora, meu querido, de nós vivermos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, você testemunha primeiro com a sua atitude, com a sua vida. Se possível, você fala. Vocês entenderam? Mas eu repito. O verdadeiro evangelho, primeiro, você demonstra na tua atitude, nas tuas ações, para depois, se possível, você falar do evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai resplandecer em você e vai mostrar através da tua atitude, através do que você é, e as pessoas vão ver a diferença. E se possível, você fala do evangelho, mas o teu testemunho de vida vai surtir muito mais efeito do que as tuas palavras. É tempo de frutificar, amém, igreja? Quem quer dar fruto aí? Amém? Então, dito essas duas passagens, vamos lá para João 15 novamente. Pare de viver de aspecto de religiosidade. Pare de viver de aparência. As folhas caem, as folhas murcham. Em João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda, a fim de que eles fiquem limpos e deem mais uvas. Você quer dar frutos mesmo? Sim ou não? Certeza, você quer dar fruto? Certeza? Então se prepare para passar pelo tempo da poda. Então se prepare para passar pelo tempo da poda.
se prepare para passar pelo tempo da poda. A figueira, primeiro ela tem que cair todas as folhas, depois ela começa a dar os ramos do teu fruto, para depois vir a folhagem. O tempo da prova, meu querido, é passar pelo tempo de disposição, é passar pelo tempo de arrancar, é passar pelo tempo da vergonha, é passar pelo tempo da dor, é passar pelo tempo de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. É o tempo de passar pela fé, é tempo de agir pela fé, mas às vezes é o tempo de agir por causa de uma palavra que foi liberada. Tempo da poda, começa a tirar as coisas que não mais precisam sobre as nossas vidas. Porque nós temos um agricultor, e essa palavra fala de um agricultor que é o nosso pai. Ele fala de um lavrador que é o nosso pai. O lavrador não está preocupado, o agricultor não está preocupado com o aspecto, com a aparência da figueira. Ele está preocupado se a figueira vai dar fruto ou não. E para ela dar fruto é necessário podá-la. Ele não está preocupado com a tua aparência, meu querido. Ele está preocupado se você vai dar fruto. E para dar fruto é necessário podar. E aí você não entende. É nesse tempo que a gente não entende. Porque nesse tempo vai doer. Nesse tempo a gente não vai entender. Nesse tempo vai machucar. Nesse tempo vai nos expor. Nesse tempo nós vamos ter medo. Se nós queremos dar fruto, se prepare para passar pelo tempo da poda. Foi dada uma palavra para José, um sonho para José. Mas não foi dito para ele os meios pela qual ele ia conseguir. Os meios pela qual ia se cumprir. Porque se dissessem para ele, ele falou, larga a mão, é muito trabalho, vai dar muita coisa errada, e eu vou passar muita dor, vou passar muita solidão, porque às vezes vou estar com muitas pessoas, às vezes vou estar com muita responsabilidade, mas às vezes vou estar preso numa prisão escura, cercado, sozinho. E é nesse tempo que causa confusão para nós. É nesse tempo que dá medo. É nesse tempo que dá as incertezas. Mas foi dita uma palavra. É nesse tempo que a gente talvez não tem mais alegria de caminhar, que a gente não tem disposição, não temos mais força, mais vigor para continuar. Mas foi dada uma palavra. A palavra do Senhor não voltará vazia. Ela se cumprirá. Por isso quando eu disse, eu vou para Dunamis, mas bem ciente, que às vezes nós vamos ter que passar por tempo de poda. E se eu quero crescer, meu querido, é necessário. Tempo da exposição. A árvore foi tirada todas as suas folhagens. Foi mostrado os teus galhos, a tua sequidão. Foi mostrado aquilo que não era belo. Às vezes vai ser necessário para quebrar o orgulho. Às vezes vai ter que cortar um pouquinho, podar um pouquinho o galho. Vai ser necessário tirar alguns hábitos. Vai ser necessário tirar alguns vícios, alguns relacionamentos, porque, não é aqui, você vai ter que dar fruto, e para dar fruto eu vou ter que tirar esses raminhos, esses galinhos aqui. Porque ele está preocupado se você vai dar fruto ou não. E aí a gente começa a não entender. José começa bem, né? Começou muito bem. Ganhando um gorro do pai, mostrando que ele era diferente, que o pai gostava muito dele. Então ele era muito querido pelo pai, muito amado pelo pai, muito mais que os irmãos. No começo vai tudo bem, meu querido. Mas quando os irmãos começam a te jogar na cova, aí eu quero saber o fruto que você vai estar dando para ele. Se você vai amaldiçoar ou se vai ficar quieto. Eu postei essa semana uma frase. Eu não lembro dela, mas é mais ou menos isso. Tem muita gente que está esperando você gritar, mas a melhor resposta é você ficar em silêncio. Aprenda a ficar em silêncio, meu querido. Aprenda a ficar quieto, porque é o tempo da poda. Sai brigando com todo mundo, sai apertando todo mundo.
sai discutindo com todos. É o tempo da poda. Deus está querendo sondar o que está dentro do teu coração para podar. É o tempo da vergonha. Está exposto. Talvez o teu erro, o teu passado, está exposto. Mas eu falo para você, fique calado, fique quieto. Porque se Deus te deu uma palavra, Ele vai te levar até a ela. Porque o teu passado já foi apagado lá naquela cruz. Sobre você não há mais nenhuma condenação. Sobre você há uma promessa, a promessa de um Deus que é firme, de um Deus que é fiel, de um Deus que é justo, de um Deus que está contigo por onde você passar, seja pelo vale da sombra da morte, ou seja pelo tempo de alegria, Deus está contigo. É tempo de confiar, meu querido. Nesse tempo da exposição, no tempo de arrancar, no tempo da vergonha, no tempo da tristeza, no tempo que você não está com muita certeza, com muita fé, é tempo de continuar. Porque o agricultor, ele sabe o que ele está podando. É porque ele está preocupado com o teu crescimento. Ele está preocupado se você vai dar frutos sadios, frutos bons. Então ele vai podar, ele vai cortar. E o nosso é o melhor agricultor. Agricultor dos agricultores, já podemos dizer assim. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele sabe o que está fazendo. Fala assim para o teu irmão, ele sabe o que está fazendo. É só você confiar. Às vezes vai dar medo. Às vezes você vai estar numa solidão. Às vezes vai estar tudo escuro na tua frente. Mas nada se compara à glória do que há por vir. Me ajuda aí nesse texto aqui. As nossas tribulações são leves e momentâneas, mas produz um eterno e um peso de glória. As nossas lutas são leves, são momentâneas, mas ela produz em nós um eterno peso de glória. Porque é eterno, meu querido, não vai passar. Porque é pesado, ninguém vai arrancar. Talvez você não entenda o momento da dificuldade. Talvez você não entenda, porque às vezes você fica quieto, fica calado. Talvez você não entenda porque você está só quando você quer uma ajuda. Mas é Deus podando. Para mostrar que você tem que depender dEle e não das coisas que Ele te dá. É para mostrar para você que você vai ter que depender dEle. E não das coisas que estão à tua volta. Não das pessoas que estão na tua volta. Não do dinheiro que pode estar em tua volta. Não das palavras de pessoas que estão à tua volta. Mas você depender fielmente da palavra e da direção que foi dada. Vai produzir um eterno peso de glória. Te pergunto, quer continuar dando fruto? Quer continuar para dar fruto, meu querido? É tempo de frutificar. Você quer, meu querido? Fala assim, mas fala com um sorriso pro teu irmão assim. Fala, vai doer, mas vai valer a pena. Fala assim. Fala assim para ele, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Vai produzir algo em nós. Vai produzir amadurecimento, crescimento. Essa eu preciso falar, meu querido. Às vezes o púlpito está mais para dar mamadeira do que algo que consiste em crescimento e amadurecimento. Às vezes nós temos visto as pregações mais como uma madeira do que um alimento sólido para crescimento. Alimento, meu querido, mamadeira para pessoas adultas
nos sustenta. Um dia eu disse para a Keila, ela vai lembrar disso, ela foi lá no Congresso das Mulheres, lá da Batista Lagoinha, lá em BH. Ela falou, mano, aqui está um fogo, aqui está uma bênção, maravilhoso. E eu falei para ela, sabe o que é a diferença? A diferença é que a maioria aí, 90%, 95%, eles estão aí porque eles estão com sede e fome da palavra de Deus. Porque eles querem receber algo de Deus. Eles querem um novo de Deus. Eles querem o mais de Deus. Eles querem uma palavra que seja para podar, que seja para arrancar, que seja para acrescentar. Mas eles estão aí querendo algo de Deus. E aí surte a diferença nos cultos. Surte a diferença nas reuniões. Surte a diferença nas células. Surte a diferença em cada culto, meu querido. Porque todos estão vindo conectados. Todos estão querendo beber. Todos estão querendo comer do pão vivo que desceu do céu. Da água viva que é o Senhor. Não, vou lá cumprir meu ritual. Se eu não for hoje, o pastor vai me pegar amanhã. Vai ficar me enchendo o saco, então eu vou lá. Ah, não tinha nada que eu fazer. Até o jogo do Brasileirão está em férias, então eu vou lá agora. Vai ter alimento espiritual, meu querido, quando a maioria de nós formos adultos. E aí você vai ver o teu crescimento, amadurecimento. Fala, ai meu Deus. Fala, ai meu Deus, fala aí, ai meu Deus. Terceiro ponto, ou quarto ponto, eu já até estou perdido aqui, mas é o quarto ponto. Já até mudei as páginas aqui. Quarto ponto, se queremos dar fruto, é tempo de frutificar. É se conectar verdadeiramente em Jesus. Está lá no versículo 3. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continue unido comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas, quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Tudo que nós precisaríamos, meu querido, Deus já fez por mim e por você, já nos enxertou na videira verdadeira. Coisa que seria incapaz para mim e para você, se conectar a Jesus, a Cristo, se conectar e ter livre acesso ao Deus, ao Pai. Deus já fez por nós, por meio de Cristo. Aquilo que era impossível ao homem. Receber graça, receber favor, se santificar, se justificar, Deus já fez por mim e por você, para nós estarmos conectados, aliançados com Deus, com o nosso agricultor, com a videira que é Jesus. Cristo já fez isso por mim e por você. Aquilo que era impossível para mim e para você se conectar. Vocês já estão limpos para dar uma verdadeira colheita. Tudo que precisamos para estar ligado à videira de Deus já fez. E como diz aqui o versículo 3, vocês estão limpos por meio do ensinamento. É a palavra que nos corta, é a palavra que nos poda, é a palavra que nos limpa. É ela, meu querido. Se eu não tenho comunhão com a palavra, se eu não busco os tesouros da palavra, se eu não me relaciono com Deus, não tem como estar limpo. Aí eu vivo de uma aparência religiosa, mas eu não vivo verdadeiramente o cristianismo, não vivo verdadeiramente na graça da dispensação de Deus. Porque é ela que me limpa. Então, primeiro, Deus nos enxertou nessa videira, Deus nos colocou ligado a essa videira. E eu separei aqui 2 versículos. Em Salmo 1, versículo 2, diz assim: antes do teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão mais. Mas primeiro eu preciso ter o prazer de ler, de meditar, dia e noite na palavra. E ele está comparando essa leitura, essa meditação, esse tempo, como uma árvore plantada juntos a ribeiro, que dá o seu fruto, que floresce e as suas folhas não caem. Que é a tua aparência. Mas a aparência diante do homem, não, a sua aparência diante de Deus.
O segundo texto, Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como ave plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga e não deixa de dar fruto. Preste atenção nessa palavra. Ele está falando que mesmo em ribeiros, mesmo nossas raízes em ribeiros, perto das águas, o ano da sequidão vai vir. Então, meu querido, eu estou querendo mostrar para você que mesmo você meditando, se apegando a Deus dia após dia, você não está livre de passar por esse tempo de sequidão. Mas isso vai mostrar, vai evidenciar o verdadeiro fruto que o Senhor quer ter na tua vida. Você não vai reclamar pelas coisas. Antes você vai agradecer por tudo que tem. Melhor, meu querido, do que murmurar por aquilo que não tem, é agradecer por tudo que tem. Eu não tenho tudo, mas agradeço por tudo que tem. Vocês estão comigo? Versículo 8. Outro ponto. Eu nem sei qual que é, estou chegando perto. 5, vamos lá. Versículo 8. Diz assim, pelo menos na minha versão, eu sei que na sua versão vai falar sobre a glória de Deus. Na minha versão ele fala assim: e a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostra que são meus discípulos. Ele está falando assim, quando a gente produz frutos, a natureza de Deus é revelada. O teu fruto é para revelar a natureza de Deus. Dá um glória a Deus, aleluia, bem, glória a Deus, aleluia. Então, se eu não tenho fruto, não tem como evidenciar. Se eu só tenho folhagem, não tem como evidenciar a natureza de Deus. A natureza de Deus e esses frutos, vamos lá em Gálatas 5:22. Abre aí, meu querido. Gálatas 5:22. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Pai, Deus é o agricultor, Deus é o nosso Senhor. Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz esse fruto, o amor, a alegria, a paz, a paciência. Na minha versão fala sobre delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Esta é a natureza de Deus, que Deus quer evidenciar em nós, mas só é evidenciada quando nós temos esse fruto. Você revela, nós revelamos a natureza, o caráter de Deus, meu querido. Porque quando é para nós odiarmos, nós estamos amando. E aí você vai revelando, vai evidenciando o fruto que há em ti. O fruto do Espírito recriado em Cristo Jesus, de um Espírito que nasceu de novo, a semelhança de Jesus. E aí você glorifica a Deus através das tuas atitudes, através das tuas palavras. Porque quando era para você ter ódio, você está falando sobre amor. Quando era para você ter tristeza, você está tendo alegria. Quando é para expressar a raiva, você está expressando a bondade. Você começa a evidenciar o fruto que você tem. E é esse um dos frutos que Deus quer, que nós evidenciamos e revelamos o fruto do Espírito que está em nossa nova vida. É esse fruto que Deus está olhando para mim e para você. Quando era para ter tristeza, evidenciaremos a alegria do Senhor. Vai vir os momentos difíceis, mas nós não vamos murmurar. Pelo contrário, nós vamos se alegrar na esperança de que Deus é por nós. E nada pode nos impedir. Nada pode impedir o agir de Deus. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós produzimos alegria. Porque assim como eu já falei aqui, as tribulações, as perseguições são leves e momentâneas.
mas que vão produzir em nós um eterno peso de glória, outro fruto do Senhor sobre as nossas vidas. Então, qual o tipo de fruto que eu devo evidenciar, pastor? O fruto do Espírito, o fruto da alegria, o fruto do amor, o fruto da bondade, o fruto da benignidade, da fidelidade, do domínio próprio. Quando tem tudo para nós perdermos o nosso domínio, nós mantemos calado. Quando as pessoas estão nos atacando, mantemos a palavra, porque eu tenho domínio próprio. Quando as pessoas estão esperando eu gritar, opa, eu fico calado, eu tenho domínio próprio. Quando as pessoas estão com raiva, eu manifesto o amor, eu manifesto a bondade, a fidelidade. Fala sobre fidelidade, meu querido. Presta atenção nisso. Deus não espera você ser fiel para Ele ser fiel a você. Deus não espera você ser fiel para Ele ser fiel a você. Porque o caráter dele, ele não muda, é íntegro, não muda. Mas sabe o que acontece conosco? Nós precisamos da fidelidade do outro para a gente mostrar fidelidade. E aí a gente não evidenciamos o caráter de Cristo. O caráter de Deus, a natureza de Deus. Porque eu continuo fiel, eu tenho que ficar fiel, independente da tua palavra, independente da tua mudança. Porque eu quero evidenciar o fruto, a natureza do meu Pai. Deus não espera que você tenha amor por Ele para Ele ter amor por você. Primeiro Ele nos amou. Porque Ele nos amou, agora eu a amo. Vocês estão olhando com uma cara assim, de onde que vai dar isso? Jesus amado, meu Deus do céu. Não é discurso de paulada não, meu querido. Pode ficar tranquilo. É tempo de frutificar, igreja. Essa igreja, ela vai crescer, ou todas as igrejas, ela cresce quando nós evidenciamos esses frutos da natureza de Deus em nós. Porque as pessoas querem saber o que você tem, quer saber como que você faz, o que você faz para ela ser igual a você. Por isso que eu falo, a tua atitude, ela vai demonstrar muito mais quem você é. Pregue, meu querido, com a tua atitude. Se for possível, você fala. Então não mude pela circunstância. Pelo contrário, evidencia-se pela circunstância o fruto que há em ti. Não mude pela circunstância. Pelo contrário, evidencia os frutos que há em ti pela circunstância. Isso é forte, hein? Isso é forte. Fidelidade, bondade, amor, benignidade, compaixão. Seja amigo da misericórdia, porque você nunca vai saber quando você precisar de misericórdia. Seja bondoso, porque você nunca vai saber com o dia que você vai precisar. Não é nada mais humilhante uma pessoa que a gente às vezes negligenciou, que a gente brigou, depois ela vinha nos ajudar. Não. Aí ficamos naquele orgulho e nós estamos lá quebrados. Não. E Deus correndo cortar. Fala assim, é tempo de frutificar, irmão. Fala assim, para quebrar esse gelo aí. É tempo de nos alegrarmos. De saber que tem um agricultor que quer fazer nós crescermos, quer fazer nós amadurecermos, quer fazer nós evidenciarmos esse fruto, meu querido. O que Deus faz, Ele faz com amor. O que Deus faz, Ele faz com bondade. Mas tudo, meu querido, resolve e resulta num crescimento sadio. Deus não é aquele que fica lá, agora eu vou castigar. Fez errado, agora eu vou castigar. Não, meu querido. Deus é amor. Deus é bondade, Deus é benignidade. Isso é o caráter dele, é a fidelidade. Aquele Deus lá do Velho Testamento lá, é antes de nós sermos aceitos por meio de Jesus, meu querido. Porque se Deus não quisesse castigar, Ele manteria. Falar, não, Jesus, fica aí que eu quero castigar esse povo aqui, que esse povo está merecendo. Não, Ele mandou Jesus para nos aproximarmos dEle. Ele mandou Jesus para nós nos conectarmos a Ele, meu querido. É o tempo da graça, é o tempo do favor de Deus. Se conecte a isso.
Então dê o fruto, meu querido, o fruto do Espírito, evidencie. Frutifica uma nova criatura em Cristo Jesus, frutifica um fruto maduro. Fruto maduro porque já passou por todos os processos de crescimento. Preste atenção nisso, eu estava esquecendo disso. Um bom fruto, ele destaca e evidencia a árvore da qual ele é. Preste atenção nisso. Um bom fruto, ele exalta a árvore que ele está ligado. Preste atenção nisso. Eu vou falar de novo, não, eu vou dar um exemplo. Lá em casa, como todos, Maria sabe, eu moro numa chácara. Lá nós temos uns 5, 6 pés, até 7 pés de abacate. A maioria, eu só tenho um de uma espécie, o resto são tudo espécies iguais. Então, por exemplo, se eu tiver 5, 4 é de uma espécie e um é de uma espécie diferente de abacate. Só que esse um é o melhor abacate lá em casa. Para mim, graças a Deus, sou eu que gosto de abacate lá em casa. Então está começando a dar abacate. Se vocês gostam de abacate, procura. Vai lá na Dunamis e fala, pastor, eu quero um abacate. Vendo por R$2. E eu gosto muito desse abacate, daquela árvore, daquela espécie. E lá também nós temos pé de pocã, só que esse ano não está dando pocã, não floresceu ainda as pocã. Mas quando nós mudamos lá o ano retrasado, que agora é 2018, nós mudamos para lá o ano retrasado, eu sabia de qual pé era melhor o fruto. Então o que eu falava? A pessoa vinha e falava, não, aquele fruto lá, aquela árvore, ela dá o melhor fruto. Mas por que eu ia naquela árvore? Porque o fruto era bom. E eu evidenciaria e exaltava aquela árvore. Eu evidenciaria no meio de todas aquela árvore. Assim como você for lá em casa. Você vai querer pegar dos outros pés de abacate. Quando eu falar para você, não, aquela árvore, ela dá o melhor fruto. Porque o fruto dela é bom, é agradável. E porque o fruto é bom, agradável, eu destaco, eu glorifico aquela árvore que dá melhor. Quando você dá bom fruto, meu querido, você destaca a árvore que você está ligada, que é Jesus. Você exalta Jesus, porque você tem um bom fruto. Você destaca, meu querido, você evidencia, você glorifica em quem você está enxertado. É forte, né? Então, meu querido, nós precisamos evidenciar esses frutos, pelo amor de Deus, para exaltar o Cristo, exaltar o nosso Pai, porque as pessoas vão olhar lá, o irmão ali, ele é um homem que bom, mas o que ele tem? Ele tem Jesus, ele é ligado a Jesus, a árvore da vida, a videira verdadeira, ele está ligado. Quando as pessoas olharem para você, falar o que tem de diferente, a pessoa vai vir conversar com você, que você é diferente. Não, eu fiz isso, fiz aquilo. Então eu sou evangélico também, sou cristão. Ah, você é cristão? Ah, então é isso. Ei, meu querido, está na hora de a gente dar esses bons frutos para evidenciar, glorificar a árvore da qual a gente está ligada. Para terminar, ou para ir para o final, para dizer que está terminando, né? Mas não está terminando não, estou brincando. Nós somos responsáveis, meu querido, por zelar pela nossa santificação. Para dar os bons frutos é necessário o zelo. Assim como eu tenho pregado lá na Dunamis, eu preguei aqui um dia falando que a nossa santidade, ela vem de Cristo. A nossa santidade não vem porque nós cumprimos, porque nós obedecemos, senão ia ter diferenças. Ah, um é mais santo, aquele lá é o querubim, aquele lá é o vice-deus, né? Porque tem gente que com certeza consegue orar mais, consegue ler mais. Mas a nossa santidade é igualada, porque ela vem de Cristo e dada a todos os nós. Então não tem mais santo e menos santo, tem santos. Não tem filhos prediletos, tem filhos. Porque tudo é por meio de Cristo. Mas foi dado a nós essa santidade, e eu e você somos responsáveis por zelar dela. Então nós devemos zelar pelo fruto que nos foi dado, o fruto da santidade. Zelar, meu querido, pela santidade que vem de Jesus, não se contaminando com as ofertas do mundo. Anunciar o Evangelho a amigos e a familiares.
Não adianta dar fruto para quem não dá valor ao fruto. E Deus sabe disso. Se você não vai dar valor, meu querido, para quem vai te ter dado? Amém? E eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero terminar com isso. Como diz o pastor Luciano Subirá, se coloque de pé para fingir que está terminando, para parecer que está terminando.